é a videira verdadeira. Abra a sua Bíblia, né, e nós vamos ler. Já está projetado ali no Data Show, os irmãos também podem acompanhar. Vamos nos pôr de pé, irmãos, para a leitura deste texto. Amém, irmãos? Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e os lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, fala, Senhor Deus, aos nossos corações nesta noite. Eu creio, ó Pai, que esta porção da Tua palavra, João 15, do versículo 1 ao versículo 8, o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Usa o Teu servo como canal de bênção, ó Pai, como porta-voz da Tua palavra. Que o Senhor seja exaltado, ó Pai, que o Seu servo venha se humilhar para o Senhor se exaltar. Que esta noite, ó Pai, a Tua palavra ela possa ficar plantada em muitos corações aqui. E se alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que esta noite seja uma noite de salvação. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como que este tema e também este capítulo falou ao meu coração poderosamente. E nesta noite nós vamos falar, irmãos, sobre este tema: a videira verdadeira, as varas e os frutos. Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E o texto fala também sobre varas e sobre frutos. A videira, irmãos, acabamos de falar que é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. O lavrador, a palavra mais certa é vidicultor, é Deus. Deus é o vidicultor, aquele que trabalha com a videira. Ele é o lavrador. E nós somos varas, ramos da videira. E existe, irmãos, varas seca que não dá fruto, e vara que dá muitos frutos. Existe a vara seca que não dá fruto, e existe aquela vara que ela está ligada na videira, ela foi enxertada na videira, e ela dá muito fruto. A vara tem que estar, irmãos, limpa pela palavra. A palavra nos limpa. E quando esta palavra, irmãos, versículo 3 diz assim, vós estáis já limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando a palavra de Deus ela entra em nossos corações, ela nos limpa. E quando a palavra ela nos limpa, nós que somos varas, que estamos enxertados na videira, nós vamos dar frutos. Vamos dar frutos no momento em que essa vara estiver enxertada na videira. Irmãos, hoje eu fiz algumas pesquisas sobre plantação de uva, videira, e eu pude, irmãos, ver um enxerto em uma videira.
Uma videira, eu até peço a Lorena que ela possa estar projetando ali. Ali, irmãos, está uma plantação de uva. Uma plantação de uva e muito linda, né? Ali, cada um pé daquele de uva, ele tem uma parreira nele. E essa parreira, irmãos, é sustentada porque eles colocam ali uma madeira, e essa madeira com arames por cima da madeira, sustentando a parreira de uva. E aqui, irmãos, é comparado Jesus com essa videira. Há uma comparação, Jesus é a videira verdadeira. E nós somos as varas, os ramos da videira. E diz o texto, irmãos, que nós temos que estar enxertado na videira. E eu vi, irmãos, um viticultor fazendo um enxerto na videira, eu achei muito lindo. Ele pega aquele pé de uva e ele corta ele deixa mais ou menos uns 5 dedos acima da terra, e ali ele corta no meio do pé de uva, ele faz um corte, e ele pega um galinho de uva, e ele corta ele em formato de cunha, e ele coloca dentro da videira esse galho de uva. E ele vai e amarra o galho de uva, e depois de amarrar, ele começa a colocar terra em volta do pé de uva. E o pé de uva, o galho da uva, ele é enxertado na videira. A videira é Jesus. O galho da uva somos nós, membros do corpo de Cristo. E o crente que não estiver enxertado na videira, ele não vai dar fruto. Só vai dar fruto aquele cristão que está enxertado na videira. Porque Jesus é a videira e nós somos ramos. Quando nós estamos enxertados, nós vamos dar muitos frutos. Mas quem ainda não está enxertado na videira, ele não poderá dar fruto. A videira, irmão, é plantada na terra e é colocada nela uma estaca de madeira. Uma coisa que eu achei interessante também é aquela estaca de madeira grande na videira. Sabe para que aquela estaca? Aquela estaca era para sustentar a videira, a parreira ali da videira. Ela é colocada nela uma estaca de madeira na videira. Essa parreira é usada para que os frutos fiquem suspensos. Lá por cima ela é colhida, né, naquela parreira uva. Eu fui, irmãos, aqui em Monte Alegre, uma plantação de uva, e eu tive uma aula ali com o irmão Antônio. Ele é viticultor. E ele falou sobre a plantação desde o início até o final, e eu achei muito lindo. Eu pude entender que Jesus aqui, ele ensinou, irmãos, o ensinamento de Jesus sobre a videira verdadeira, fala poderosamente aos nossos corações. Esta, irmãos, estaca, Jesus, irmãos, que é a videira, foi pendurado em uma estaca no Calvário. Assim como a videira, ela precisa de uma estaca, de uma madeira para sustentar ela. Irmão, Jesus, ele foi pendurado em uma cruz, em uma madeira. A videira que é Jesus foi pendurada em uma madeira no Calvário, para nos dar vida e vida em abundância. Interessante, irmãos, o crente que não estiver ligado na videira, ele não vai dar fruto e ele vai morrer espiritualmente falando. A vara que não dá fruto, irmãos, ela não está ligada em Jesus, e esta vara também que não dá fruto, ela será lançada fora. Versículo 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e os lança no fogo e arde. Aqui está falando, irmãos, do juízo final, do fogo eterno. Quem não estiver enxertado, ligado na videira que é Jesus, quem não estiver ligado nessa videira, irmãos, ele vai ser lançado no fogo, vai ser acortado e lançado no fogo. É muito sério, irmãos. Nós temos que estar ligado na videira. A videira, irmãos, tem que estar, irmãos, nos alimentando. É a videira, Jesus, quem nos enche de sabedoria,
É Jesus, irmãos, quem nos faz crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. É Jesus, Ele é a videira. E se nós não estivermos, irmãos, ligados na videira, nós não vamos dar frutos. A Bíblia fala sobre os discípulos, 12 discípulos. 9 discípulos deram muitos frutos, porque eles estavam ligados na videira, enxertados na videira. E quando o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E na terceira vez o Senhor Jesus disse: Pedro, tu me amas? Eu te amo. E o Senhor Jesus, ele disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro, irmãos, a partir daquele momento ali, ele foi um grande homem de Deus. Ele morreu numa cruz de cabeça para baixo. Ele estava enxertado na videira que é Jesus. E Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 41, uma das mensagens do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao evangelho porque ele estava ligado. Mateus estava ligado na videira, enxertado na videira. Lucas estava enxertado na videira, mas tinha um que era uma vara seca. Judas, ele não estava enxertado na videira. Na noite que Jesus, ele ceou com seus discípulos. Naquela noite, ele ceou com seus discípulos. Ele disse que teria um ali, tinha um que seria o traidor. E era Judas, aquela vara que não estava enxertada na videira. Ele traiu Jesus e ele não se arrependeu. Diz as Escrituras que ele colocou uma corda no seu pescoço e se precipitou e ele se enforcou, porque ele não estava ligado na videira. Ele era uma vara seca. Mas, irmãos, os 12 discípulos, irmãos, eles deram frutos, porque eles estavam ligados na videira. Em Mateus capítulo 10, quando o Senhor Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: pregai o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles saíram de 2 em 2 pregando o evangelho, e ali o Senhor Jesus disse: expulsai os demônios, curai os enfermos e pregai o evangelho. E eles saíram pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, e como aqueles homens de Deus, eles fizeram ali milagres, porque eles estavam enxertados na videira. Irmãos, os lenços do apóstolo Paulo, irmãos, a roupa dele curava os enfermos. A sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Eram homens cheios de Deus em suas vidas. Eles estavam ligados na videira, enxertados na videira. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas depois que o galo cantou, Pedro, irmãos, ele teve um compromisso tão sério com Deus, que Pedro, irmãos, ele viveu uma vida, irmãos, uma vida de renúncia, uma vida negando a ele mesmo, morrendo para este mundo de pecado. E Pedro estava tão enxertado na videira, que ele viveu uma vida aqui neste mundo, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ganhando, irmãos, milhares de almas para o Senhor. E era um homem, irmãos, que até a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos. Já pensou hoje, irmãos, nos dias de hoje? Deus pode te usar, irmãos, assim como usou o apóstolo Pedro, a sombra do Dico, pode curar os enfermos. Nós temos que estar enxertado na videira, e nós temos que receber da videira, irmãos. Ele é Jesus quem nos faz crescer na graça e no conhecimento, Ele quem nos dá unção, é Ele que nos enche de sabedoria do alto, sabedoria de cima, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos usa poderosamente. Quando nós estamos ligados na videira, nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos, Elias e Eliseu? Eliseu, irmãos, e Elias, esses 2 homens, 2 profetas. Elias, quando ele subiu no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal, desafiou também Jezabel e Acabe, porque desafiando os profetas de Baal, ele estava desafiando Acabe e Jezabel também. Ele subiu no Monte Carmelo e ele era tão cheio de Deus.
Ele era tão cheio de Deus em sua vida, ele tinha Deus em sua vida, era um homem tão consagrado, que quando Elias no Monte Carmelo, ele manda ali os profetas de Baal pegar um animal, e ele pegou outro animal. Os profetas de Baal prepararam um animal, e ele preparou outro animal, uma novilha. E ali Elias, ele preparou, deixou primeiro os profetas de Baal, das 6 horas da manhã até o meio-dia, clamar a Baal. Ele disse: ao Deus que responder com fogo, profetas de Baal é Deus. Vocês vão ter 6 horas, das 6 da manhã ao meio-dia, para clamar a Baal. E o Deus responder com fogo é Deus. E aqueles 450 profetas, eles se cortaram todos os seus corpos e clamavam a Baal: Baal, Baal, manda fogo do céu. Baal, envia fogo do céu. Irmãos, e deu um meio-dia e não desceu fogo do céu. Sabe por quê, irmãos? Só um Deus na terra. Um Deus que faz descer fogo do céu, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que opera milagres com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, e ali tinha crianças e mulheres. Um Deus que, em João capítulo 2, em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. Um Deus que fez o mar vermelho se abrir. Um Deus que fez o rio Jordão se abrir. Um Deus, irmãos, que fez milagre e ressuscitou Lázaro. Um Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Um Deus, irmãos, que fez 10 cegos ficar limpos. Um Deus, irmãos, que deu a visão, o cego de Jericó. Um Deus todo-poderoso. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Sabe por quê que Elias, quando chegou meio-dia, ele consertou o altar, e Elias ali, ele colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele mandou ali, fez um grande rego, uma grande vala em volta daquele altar, e ali colocou por 3 vezes, 4 cântaros cheios de água, e ali encheu aquela vala, aquele rego de água, e ele colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele preparou a lenha, ele reparou o altar e colocou o animal sobre o altar. E quando Elias, irmãos, deu o meio-dia, eu creio meio-dia 1, não deu nem meio-dia 2, Elias, ele começou a orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o universo, o Deus que sustenta o universo. E quando Elias começou a clamar, desceu o fogo do céu. O fogo, irmãos, ele derreteu as pedras, ele queimou as lenhas, ele queimou o sacrifício, e o sacrifício chegou nas narinas de Deus como cheiro suave, e ali a água daquele rego, ela secou. E o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o povo reconheceu que o Deus de Elias é o Deus grande, o grande Deus eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o Deus que fez tudo e criou nós também. Versículo 7, versículo 8 está escrito: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, ele disse para nós. Sabe por que? Responsabilidade nossa, irmãos. Olha o versículo: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Jesus, ele nos manda. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É responsabilidade de nós que somos ramos da videira, que estamos enxertados na videira. Nós temos que dar frutos, irmãos, muitos frutos. Assim seremos discípulos do nosso Deus. Quem ganha a alma, diz a Bíblia, que sábio é. Quem salva é Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça, é quem? Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas quem salva é Jesus. Mas quem é canal de bênção são as varas que estão enxertadas na videira. As varas que estão enxertadas na videira têm que dar frutos. O Senhor Jesus disse: vocês serão meus discípulos
se vocês derem muitos frutos. Vocês, meus discípulos, vocês têm que dar muitos frutos. Assim serão meus discípulos. Essa videira, irmãos, não é só para... Essa videira que é Jesus, não é só para um país, ela é para toda a terra. Essa videira que é Jesus, irmãos, ele é o desejado de todas as nações. E nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que anunciar que Jesus é a videira e a humanidade precisa de ser enxertada, está enxertada na videira, e nós temos que pregar este evangelho em todas as nações, porque Jesus é a videira e a humanidade tem que estar enxertada nela. Ele é o desejado de todas as nações. Irmãos, todas as nações da terra desejam uma videira. Todas as nações, todos os países almejam videira que dê fruto de boa qualidade. Você sabia, irmãos, que há vários países que eles pagam caro, muito caro, por uma uva de qualidade? E quando acha aquela uva de qualidade, aquele pé de uva, que ele é de boa qualidade, as nações pagam caro. Porque essa uva, irmãos, ela é desejada, a videira, ela é desejada por todas as nações. Todos querem uva de qualidade. E todos os países também desejam frutos da videira, uva. Eles desejam. E Jesus, irmãos, é a videira desejada por todas as nações. Jesus é desejada por todas as tribos da terra, todas as nações da terra, porque Ele é a videira verdadeira. Os irmãos sabiam que Jesus também ele é desejado por todas as nações? Todas as nações do mundo têm cristãos. Mesmo nos países muçulmanos, os países asiáticos, países budistas, países muçulmanos, muitos lá desejam Jesus, a videira verdadeira desejada, assim como a videira, o pé de uva de qualidade. Os países pagam caro por uma uva de qualidade. Jesus também, ele é a videira. Ele é desejado por todas as nações. Todas as nações do mundo desejam Jesus, desejam servir Jesus, desejam ser servos fiéis do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele quer que todas as nações estejam enxertados nele. Todos. O Senhor Jesus, ele quer que todo homem esteja enxertado nele. Porque quem não estiver enxertado em Jesus não vai dar fruto. Irmão, nós vemos aqui na igreja, irmão Antônio Augusto, ele tem dado muitos frutos, irmãos. Eu ando com ele nos evangelismos, sabe por que ele dá fruto? Porque ele está ligado na videira. Os irmãos aqui da igreja que estão dando fruto, que estão ganhando alma para o Senhor, sabe por que os irmãos estão ganhando alma para o Senhor? Porque vocês estão ligados, enxertados na videira. E é a videira quem está fazendo vocês ganhar almas para o reino de Deus. É Jesus quem está salvando alma. Vocês estão sendo usados como canal de bênção, como porta-voz da palavra de Deus. Mas é Jesus, o Filho de Deus, quem está salvando a humanidade e usando você, vara verde, você, vara que está dando fruto, é Jesus quem está te usando poderosamente. Se a vara estiver em mim, dará muito fruto, disse o Senhor Jesus. Olha, irmãos, a vara que estiver no Senhor, ela dará muito fruto. Olha o versículo 5, eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que versículo lindo. Eu sou a videira, vós, Igreja Batista da Capelinha, vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Irmãos, nós estamos dando fruto, sabe por quê? Porque nós estamos ligados na videira que é Jesus de Nazaré. Aquele que foi morto e reviveu, irmãos. Aquele que morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E quando nós saímos, irmãos, pregando o Evangelho, ontem estivemos ali na feira, eu, irmão Antônio Augusto, irmão Wilson,
e o irmão José Antônio, saímos ali de barraca em barraca, na feira, nas barracas da feira, e também evangelizando todos os feirantes e todos os clientes ali da feira. Irmãos, olha o versículo: eu sou a videira e vós as varas, quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu creio que ontem lá, irmão Wilson, irmão Antônio Augusto, irmão José Antônio, o trabalho dos irmãos não foi em vão no Senhor, haverá recompensa no céu. Eu creio que ali deu fruto, porque a semente poderosa do Evangelho ficou plantada em muitos corações, e muitos corações ali, muitas pessoas ali, a palavra que está plantada nos corações, ela vai nascer, essa semente poderosa, ela vai germinar, e muitos ali ainda na feira vão dar frutos, porque ouviram falar de Jesus. Nós não podemos, irmãos, nos calar. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Se a vara estiver em mim, dará muito fruto. Mas se a vara não estiver ligada na videira, ela não dará fruto e será lançada fora da videira. Será cortada. A vara que não estiver ligada na videira, ela não dará fruto e ela será cortada e lançada fora. Cuidado, meu irmão. Esteja ligado na videira, enxertado na videira. A vara que não estiver ligada na videira será cortada e lançada fora. E aqui diz, no versículo 6, que ela será lançada fora, no fogo que arde. Cuidado. Nós temos que estar enxertados e ligados na videira que é Jesus. A vara que somos nós está enxertada na videira, e nós estamos enxertados. Todos nós um dia, no dia em que nós nos convertemos, naquele momento ali Jesus, Ele nos enxertou na videira. Ele é a videira, no dia da nossa conversão. Nós estamos enxertados na videira no dia em que nós nos convertemos, irmãos. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 9 anos de idade. Naquele momento ali eu aceitei Jesus. E poucos meses depois eu fui batizado. Naquele momento ali, aquela vara magrinha, aquela vara fininha, um garotinho de 9 anos, novinho, magrinho, era tão magrinho, sequinho. Aquela vara ali, Jesus falou assim: eu vou limpar essa vara, eu vou enxertar essa vara na videira. E a videira é Jesus. E a partir daquele momento ali, irmãos, eu fui enxertado na videira e nunca saí da videira. Estou ligado até hoje. Há 37 anos atrás eu me batizei. Eu estou ligado há 37 anos. E não vou sair da videira, vou continuar na videira. Vou continuar, irmãos, ali, porque eu estou enxertado, eu não posso sair. O Senhor Jesus, Ele disse: aquele que vem a mim, Jesus disse, não será lançado fora. O Senhor Jesus, Ele disse que nós não podemos, irmãos, aquele que tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós não podemos, irmãos, sair da videira. Nós não podemos, irmãos, parar de dar frutos. Porque a vara que para de dar fruto, que sai da videira, irmãos, ou está na videira e não está dando fruto, não está enxertada na videira, ela será cortada. Nós temos que estar enxertado, nós temos que dar frutos. Nós não podemos, irmãos, brincar de ser crentes. Nós não podemos estar com um pé na igreja e outro no mundo. Nós temos que ser crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que viver uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida no altar, irmãos, porque a vara que não estiver ligada, enxertada na videira, no dia do juízo final, será lançado fora. E no dia do juízo final, irmãos, a vara que não estiver ligada, vai ser lançado fora. Interessante, Judas vai ser lançado fora no dia do juízo final. E Judas era um dos 12. Ele não estava ligado na videira. Pedro, Mateus, Tiago, Lucas, Marcos estavam ligados na videira, mas Judas não. Então, irmãos, vamos estar ligados na videira. Igreja, não saia daqui nesta noite. Se alguém que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, não saia daqui nesta noite
sem estar ligado na videira. Esta é uma noite que você precisa de se ligar na videira. Esta é uma noite que você precisa de se enxertar na videira. E você que está ligado, meu irmão, continue ligado na videira. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. O nosso adversário está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz, se possível for, até os escolhidos serão enganados. Até os escolhidos, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele vai querer enganar os escolhidos. Mas não deixa nada nem ninguém roubar a tua coroa. Continue enxertado na videira. Custe o que custar a igreja. Não deixe a videira. Continue na videira. Continue ligado na videira. Assim você, igreja do Senhor Jesus, você, meu irmão, dará muito fruto. Dará muito fruto. Irmãos, eu tenho uma preocupação com aquele ramo, aquela vara que esteve ligado na videira e não está ligado mais. Quantas varas que davam frutos. Ele estava enxertado na videira, mas por algum motivo ele saiu e foi para o mundo. Está lá no mundo. Irmãos, foi dito aqui hoje pela manhã, a irmã Ana Maria falou, o irmão Jonas também. Irmãos, o Senhor Jesus disse que ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Cuidado com a vida cristã, meu irmão. Continue enxertado na videira, continue ligado na videira. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa, roubar o seu prêmio, roubar o seu galardão. Pedro estava ligado na videira e Judas não. Cuidado, naquele grandioso dia, a vara que não estiver ligada será lançada fora. Há alguém aqui nesta noite que deseja nesta noite ser ligado na videira? Você deseja? Aceite Jesus nesta noite. Jesus te ama e nós também te amamos. Você é uma vara e Jesus é a videira. Talvez aqui a vara seca aqui nesta noite. Eu era uma vara sequinha, irmãos, quando eu me converti, magrinho, criancinha, mas Jesus ali me enxertou na videira. Eu estou até o dia de hoje servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, pregando o evangelho do Senhor. Você é a vara e Jesus é a videira. Nessa noite, se há alguém que ainda não está ligado na videira, deixe Jesus te ligar na videira nesta noite. Jesus, Ele quer, o Senhor Jesus, te ligar na videira. Pastor, como que o Senhor Jesus vai me ligar na videira? Ele é a videira verdadeira.